Deus, glória a Deus, graça e paz a todos vocês, graça e paz abençoados, graça e paz a todos vocês, não é? Jesus, no seu tempo de carne, ele disse, não é? Entrar dentro de uma casa, dai um graça e paz, né? Se não quiser receber nem a graça e nem a paz, bate o pó e sai, irmão. E a graça de Deus e a paz voltará para você, não é? Porque tem irmãos aí que a gente fala graça e paz, o irmão tá fechado, eita, fechado, e não quer nem graça, com nós da graça. Ô irmão, a unidade do Espírito, amém, irmão? Vamos revestir a couraça da justiça, vamos se revestir de amor uns com os outros, não é, abençoados? Hoje eu tenho um tema muito legal, não é? Continuação do nosso estudo, não é? A ovelha agrada a Deus, a ovelha se arrepende, a ovelha se aproxima, alô? A ovelha de Deus, ela gosta de ouvir a palavra. A ovelha, ela se aproxima porque ela gosta da palavra de Deus. E a ovelha vive da fé. Amém, abençoados? A ovelha não vive por aí contendendo um com os outros, não é? Então, há um mover no Facebook, abençoados. Amém? Dá uma olhada lá. Carmen Macedo. Procura lá, amém? Vocês que estão inscritos aqui no canal, de vez em quando Deus me dá um mover lá e eu estou escrevendo lá também com uma inspiração do Espírito Santo. Amém, abençoados? Então a minha vida é essa, é pregar a palavra, né? Então que a palavra do Senhor não volte vazia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração, Senhor, que a sua palavra não volte vazia. Meus irmãos que vão entrando nessa graça e nesse apostolado vão recebendo graça e vão recebendo apostolado em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Jó orava pelos seus amigos, Paulo também orava pela turma que estava com ele, ouvindo, né? Então Paulo também orava pelos seus irmãos. E assim nós fazemos esse estudo orando ao Senhor e que o Senhor testifique a sua palavra com o Espírito dos meus irmãos. Assim como o Senhor habita em mim, também eu sei que o Senhor habita neles. Então, sei também que o Senhor disse a sua palavra, neles andarei, neles habitarei. Então, eu sei que eles são ovelhas e vão entender a sua palavra. Faça aquilo que eu não posso fazer, Espírito Santo de Deus. Revele a tua graça aos meus irmãos. E mais, eu dou graças em tudo e por todas as coisas. Graça pela saúde dos meus filhos, graça por tudo que o Senhor tem me dado, graça por o Senhor ter achado graça em mim, em ministrar a sua palavra. Muito obrigada, não é? Muito obrigada, Senhor. Eu que nem sabia de nada, eis-me aqui, Senhor, para pregar a sua palavra sem temer o homem, porque assim o Senhor me disse, Maria, ninguém vai te fazer nenhum mal. Não temas, porque eu sou contigo. Eu recebi essa palavra, Senhor, e eu estou andando em novidade de vida e regozijando na sua palavra. Só o Senhor é Deus poderoso para fazer, além daquilo que eu te peço, segundo o seu poder que opera em nós, opera na vida dos meus irmãos. Opera, Senhor, revelando a tua graça. Amém e amém. Amém? Então, abençoados, vamos lá. Vamos a um texto aqui. Ovelha, ela se aproxima, não é? Então vamos nos aproximar, né, mais de Deus para que o Espírito Santo fale conosco. Amém, abençoados? Essa é a intenção do Espírito Santo, que todos chegam num nível um nível de faculdade, né, abençoados? Que não sejamos mais criança, não é? Tenhamos o pleno entendimento daquilo que Deus quer para a nossa vida. Ele quer que a gente fale a palavra dele, abençoado. Quer que a gente ouça, ouvindo a gente pode falar. Se a gente não ouve, a gente não fala e não prega para ninguém. Amém? Temos que pregar. Marcos, capítulo 6. Eu não vou ler tudo, amém, abençoado? Vocês podem ler do verso 14, né? Aqui falando sobre Herodes e João Batista e Herodita, sua mulher, amém? Então eu não vou ler tudo, eu só vou ler aqui algo que o Espírito Santo me deu, amém? Vamos falar hoje, abençoados, sobre cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Eu vim entregar aqui hoje uma cabeça, amém? Eu vim entregar uma
cabeça. Maria, mas você entregar uma cabeça? É, abençoado, eu vim entregar uma cabeça. Vamos ouvir aqui uma história de Marcos, que Marcos escreveu, uma história que Marcos escreveu, não é? Marcos, vamos ver aqui uma história, amém? Daqui a pouco a gente entra no apostolado com o apóstolo Paulo, amém, abençoado? E eu estou muito alegre. Vamos lá, uma história, hein? Marcos, capítulo 6. A partir do verso 21, tá bom? Depois vocês leem aí o restante, que eu já dei uma lida aqui, mas eu não vou ler tudo para não ficar o apostolado enjoativo, cansativo, né, abençoado? Vamos lá. Marcos, capítulo 6, verso 21. Finalmente, chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no seu aniversário, dava um banquete aos seus aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Entrou a filha de Herodes e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Isto Herodes falando, né, com sua filha. Saindo ela, perguntou à mãe: que pedirei? O que é uma pessoa, né, que anda no conselho do ímpio, né, abençoado, e não anda nos conselhos de Deus? Só dá cabeçada na vida, quando não anda na direção de Deus. Saindo ela, perguntou à mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. Então ela foi conversar com a mãe ímpia, né? Olha lá. De modo que Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Então, né? O homem de Deus está sempre dando conselhos que vêm do reino de Deus. O homem de Deus tem palavras corretas, né, para a nossa vida. É abençoado, né? Um profeta, um mestre na palavra, né, afora o Espírito Santo, amém? Mas tem que se aproximar, amém? Do homem de Deus ou da mulher de Deus. De modo que Herodias, a mãe, né, esposa de Herodes e mãe da menina que dançando agradou a Herodes. De modo que Herodias, veja, que Herodias já possuía um rancor, um ódio lá, e queria matá-lo, mas não podia. Apareceu uma oportunidade e ela não perdeu a oportunidade. É assim que os filhos de Deus estão, todos na carne, odiando uns aos outros. Uns querendo matar aos outros, por causa de algo, ou por causa do evangelho, ou por causa... Por isso que Jesus disse, não é, eu vim não para trazer paz. Depois que a gente aprende o apostolado, não é abençoado. Vamos lá. Entrou a filha de Herodes e dançando agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse ao rei a jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Então respondeu: a cabeça de João Batista. João Batista, um homem de Deus, temente a Deus, pede a cabeça de João Batista. Porque aconselhava, não é? Aqui nesse texto vai falar, não é? Porque
Aqui, ó, pois o próprio Herodes mandara prender João e encerrá-lo no cárcere por causa de Herodias, com quem se havia casado, embora ela fosse mulher do seu irmão Filipe, pois João dizia: Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Então, abençoados, quando um homem de Deus, quando a palavra do Senhor disser, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, é o conselho de Deus, abençoado. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Então, é uma palavra de Deus. Então, tem que pegar essa palavra, praticar, ouvir e botar em prática. Porque se está só ouvindo e não botando em prática, não estão herdando o reino de Deus, porque a palavra vem de lá. Saindo, ela perguntou à mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. E João fez algo mal? Não, João, um homem de Deus, pregando a palavra, recebendo do Senhor. Entrando apressadamente, pediu ao rei: quero que imediatamente, a menina. Entrando apressadamente, pediu ao rei: quero que imediatamente me dê num prato a cabeça de João Batista. E muitos estão assim, não é? Enraivados com os profetas de Deus, enraivados com as mulheres de Deus, falando a verdade. Então o ódio está subindo. Ao invés de reinar em vida, porque a graça é amor, estamos praticando a palavra, estamos falando da graça de Deus, o que Cristo fez por todos nós, mas ainda assim, né? Por isso que Paulo diz: fiz-me inimigo de vocês, falando a verdade. O rei, entrando apressadamente, pediu ao rei: quero que imediatamente me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu muito, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele, a mesa não lhe quis negar. Por isso que Paulo diz: procuro eu agradar a Deus ou agradar aos homens? Este aqui agradou a homens, agradou a mulher, agradou a dançarina, agradou a mulher, agradou a filha, mas não agradou a Deus. E andou no conselho de ímpio. Andou no conselho de ímpio. Ele no conselho da mulher, a filha no conselho da mãe. Todos ímpios, sem a direção de Deus. Isso não é grave, abençoado. Por quê? Não havia um cabeça nesse reino. Não havia um cabeça neste reino. E eu vim falar do cabeça da igreja. Eu vim entregar um cabeça para vocês, abençoado. A cabeça de Cristo. O rei entristeceu muito, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele, a mesa não lhe quis negar. Então, agradando a homens, não é? Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão e, trazendo a cabeça num prato, entregou a jovem e esta, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, tendo ouvido isso, tomaram o seu corpo e o colocaram no sepulcro. Então aqui a jovem entregou, né, a mãe, né, porque andou no conselho de ímpio, porque uma família que não estava
Até aqui, né, abençoado? Até aqui, né? Até aqui, livro de Marcos, Lucas e João, né? Presumo eu que aqui Jesus ainda estava vivo. Marcos aqui estava contando uma história, como eu disse, não é? Então, não havia o Espírito Santo neles, né? O Consolador ainda não estava neles, mas Jesus já estava ali, né? Conversando, né? Com os seus discípulos. Então, esses aqui provavelmente ouviu Jesus falando. Jesus era bom, amém? Jesus era amigo abençoado. Então, eles com Jesus de Nazaré, nós como cabeça da igreja, vou entregar para vocês um cabeça. Ela entregou a cabeça de um homem bom, de um homem de Deus. Eu, Maria, vim entregar a vocês, porque o Espírito Santo de Deus me deu essa mensagem. Amém, abençoado? Eu vim entregar para vocês esta mensagem. E eu espero que todos entendam. Porque se o Espírito Santo não revela, eu, Maria, não consigo, né? Abençoar, revelar a palavra de Deus, né? Somos um espírito com Deus, quem traz, né? Malaquias 4:6, não por força, não por violência, mas pelo meu espírito. Pelo meu espírito, não por força e não por violência, né? Então, a ovelha agrada, se aproxima, a ovelha, ela se aproxima, abençoado, amém? A ovelha se arrepende, a ovelha se arrepende das coisas, né? Das obras da carne, não é, abençoado? Então, vamos lá. Efésios 5:23. Vamos ver se eu consigo fazer esse apostolado aqui. Efésios 5, verso 23. Efésios 5, verso 23. Efésios 5, verso 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Eu vim entregar uma cabeça para vocês, abençoados. A cabeça de Cristo. Amém? Porque nós estamos em uma nova aliança. Nós não estamos com Jesus de Nazaré. Nós, a igreja de Cristo, estamos com Jesus Cristo ressuscitado. Amém? Então, Efésios 5. Se não ficar claro, abençoado, nós vamos crescendo em graça, né? O Espírito Santo, ele é assim, o que ele não revela agora, ele revela depois, ele vai falando aos pouquinhos, ele vai dando entendimento para nós, ele vai nos ensinando, ele vai, né? Ele vai, abençoado, dando direção, amém? Efésios 5, verso 23. Pois o marido é o cabeça da mulher. Então foi um modo profético que Paulo falou. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, eu vim entregar uma cabeça para vocês, a cabeça de Cristo. Amém? Então, Cristo é o cabeça da igreja, né? Cristo é o cabeça da igreja. E vocês vão entender isso, amém, abençoado? Cristo é o Espírito Santo em nós. Ele vai nos guiando. Cristo, abençoado, é o Consolador em nós que vai guiando a sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Amém, abençoado? Cristo é o cabeça. Não podem esquecer disso nunca mais. Colossenses 1:18. Colossenses 1:18. Depois eu vou para o último texto. Colossenses 1, verso 18. Colossenses 1, verso 18. Colossenses 1. Colossenses 1, verso 18. E ele é a cabeça do corpo, ó. Jesus é a cabeça do corpo. E o corpo é um só, com muitos membros. É isso que nós vamos ver. Jesus é a cabeça do corpo, com muitos membros. Vou falar assim devagarzinho, né, abençoado? Que se o Espírito Santo tiver que falar alguma coisa, e aí eu já...
Falo aqui, amém? Colossenses 1, verso 18. E ele é o cabeça. Eu vim entregar uma cabeça para vocês. Amém? E ele é a cabeça do corpo. A igreja, vírgula, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Bom, o que eu quero é desse verso 18, é isto aqui, parte A. Colossenses 1, verso 18. E ele é a cabeça. Ele aqui está com um E minúsculo, mas pelo que nós já entendemos no apostolado, seria um E maiúsculo, né? Então, quem escreveu aqui, né? A Bíblia aqui foi traduzida, não é? Então, quem traduziu deveria ter colocado ele com E maiúsculo, porque estamos falando de Jesus Cristo. E ele é a cabeça do corpo, a igreja. Amém, abençoado? Então, vamos guardar bem esses 2 versículos, que eu vim entregar uma cabeça, não é? 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Vamos ler 1 Coríntios 12. A ovelha se arrepende, a ovelha se aproxima, a ovelha vive da fé e a ovelha agrada a Deus. Amém, abençoado? Então, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios, verso 12. A partir do 12, vamos ler esse texto que é maravilhoso e a gente vai regozijar. Amém, abençoado? A gente vai regozijar na graça. Vou colocar um pouquinho de água para mim. Abençoado. Beber muita água, hein? Graça e paz a todos vocês, novos inscritos no canal. Se inscreve aí, abençoado. Leve esse apostolado, amém? Compartilha a mensagem, que é muito bom. Vocês que estão entrando aqui na Graça Sobre Graça Macedo, amém? Eu vim do ministério e estou com o Ministério Graça e Apostolado. Coloca aí no YouTube, Ministério Graça e Apostolado, amém? 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Vamos ler aqui. Que aqui tem novidade de vida para nós, amém, abençoado? Todos estão entendendo aí o que é que o Espírito Santo veio trazer? O Espírito Santo veio trazer a sua cabeça. Eita, que maravilha! Há um só Deus, abençoados, amém? Há um só Deus, Deus como Pai, Deus como Filho, manifestado em Jesus, e Deus como o Consolador, aquele que consola nós com a sua palavra, aquele que edifica nós. Amém? 1 Coríntios 12, versículo 12. Assim, eu já orei para que vocês tivessem entendimento espiritual, amém? Porque nós não somos da carne, amém, abençoado? Nós não somos da carne, esse negocinho de ficar devolvendo, nós não somos da carne, abençoado, nós somos do Espírito, amém? Aquele que é da carne, do Espírito aqui não é, amém? Aquele que está na carne não está agradando a Deus, não é? 1 Coríntios 12, verso 12. Assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim é Cristo também. Assim como o corpo é uma unidade, assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros. A igreja de Cristo, abençoado, Cristo é o cabeça da igreja. E o corpo é um corpo só, com muitos membros. Esses muitos membros são muitas igrejas em um corpo, muitas denominações. Assembleia, presbiteriana, pentecostal, quadrangular, batista, muitas igrejas em um corpo. Esta é a revelação, abençoada.
Assim como o corpo é uma unidade, não é só um corpo, mas tem muitos membros, e todos os membros, todas as igrejas têm que estar ligadas nesse corpo e nessa cabeça. Muitos e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Então, Cristo, o cabeça deste corpo, e neste corpo tem muitos membros, muitas igrejas. Igreja presbiteriana, igreja pentecostal, igreja quadrangular, igreja Ministério Graça e Apostolado. Estão tudo em um mesmo corpo, porque Cristo é o cabeça. Eu vim entregar uma cabeça para este corpo. Eu vim entregar uma cabeça para este corpo, um corpo. Eu vim entregar uma cabeça para a igreja da terra. Assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Veja, pois todos nós, todos os filhos de Deus, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, né? Por isso o profeta disse, não é? Derramarei sobre eles do meu Espírito, e a partir daquele momento nós seríamos filhos de Deus, guiados pelo próprio Deus, ou seja, o Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, não adianta ficar com florzinha, com mensagenzinha terrena, mandando para os Espíritos de Deus que está com o Senhor, guiados pelo Espírito Santo. Você é uma ovelha, você tem que ser guiada pelo Espírito Santo, não por coisas terrenas. Amém? Pois todos nós fomos batizados. Os batizados com o Espírito Santo, eles são guiados pelo Espírito Santo. Não há outra forma de viver abençoado. Os santos irrepreensíveis diante de Deus, sendo guiados por Ele. Pois todos nós fomos batizados. Se estáis ainda na carne, não está agradando a Deus, abençoado. Talvez não é nem um ovelho, talvez é até um bode. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, né? Dois povos na terra, judeus e gregos, olha lá, judeus e gentios. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, né? Quer os que estão debaixo da lei, olha lá, quer nós que somos livres, olha lá. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, a todos nós abençoados. Aqueles que estão com Jesus Cristo ressuscitado, aqueles que estão em graça, não é que somos nós em graça sem rudimento, né? Sem as obras judaicas, não é? Então, mas aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, são filhos de Deus, batizados em um só Espírito, também abençoado. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Então, o corpo de Cristo não é um só membro, mas muitos membros, muitas igrejas ligadas em Cristo, que é o cabeça da igreja. Amém? O corpo é um só, a cabeça é Cristo, o corpo é um só, com muitos membros. Então, muitas igrejas num corpo de Jesus Cristo, que é o cabeça. Aqui não cabe doutrina, abençoados. Amém? Não abrimos mão da doutrina. Isso não abrimos. Se você falar que tem que se batizar para ser salvo, nós vamos falar Efésios 2:8 para vocês. Vocês estão, pela graça de Deus, sois salvos, não por obras. Amém? Não abrimos mão da doutrina. Se vocês falarem que tem um diabo na vida do irmão, nós vamos citar para vocês Hebreus 2:14.
Se vocês falarem que os irmãos fora da igreja perdem a salvação porque não estão dentro da igreja, para ele nós vamos falar, Cristo nos reconciliou consigo mesmo, os filhos de Deus. Então, nós não abrimos mão da doutrina, amém? Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, né? E a todos nós foi, né? Então, quer judeu, quer grego, quer servos livres, né? Há alguns ainda que não estão livres, ainda são escravos das obras judaicas, das obras da lei mosaica de Moisés, mas ainda confessaram Jesus como seu Senhor Salvador, estão no corpo. Amém? Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Verso 14. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Mas muitos. O corpo não é só um só membro, mas muitos membros, muitas igrejas ligadas ao cabeça, que é Cristo. Se o pé disser, por que não sou mão? Não. Se o pé disser, por que sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Não, então só porque eu estou na lei, então eu não estou no corpo? Não, você está no corpo. Amém, abençoado? Porque aqui não cabe, a doutrina. Amém, abençoado? Vou repetir, não abrimos mão da doutrina, nós em graça, amém? Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Claro que não. Claro que os que estão debaixo da lei, estão em graça, mas estão debaixo da lei porque estão servindo às ordenanças de Moisés. Amém, abençoado? Segundo Coríntios 3 diz que eles ainda estão com véu. O povo que está na velha aliança ainda, estão com véu ainda e ainda não discerniu bem o apostolado e a graça de Deus, aquilo que foi feito em Cristo, amém? Então, o Deus deles é Moisés, amém, abençoado? Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, mas salvo pela graça, está no corpo de Cristo. Confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, amém? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Claro que é do corpo. Não confessou Jesus como seu Senhor, abençoado? Apesar de estar na lei mosaica, debaixo de sacrifícios, em ordenanças, apesar de estar tomando Santa Ceia, e a palavra diz que nós estamos santificados em Cristo, não sou do corpo, é do corpo, que ainda estão com véu. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então, abençoado, nós em graça não vamos contender com ninguém, amém? Nós não vamos debater lei ou graça com ninguém. Nós não vamos debater, vamos citar a palavra. Debate não. O apóstolo Paulo nos ensinou não contender sobre lei e graça, amém? Assim a gente desagrada a Deus e entristece o Espírito Santo. Se todo o corpo fosse olho, então os que estão debaixo da lei ali, ainda, entre aspas, abençoados, fazendo as ordenanças, eles ainda não tiveram olhos iluminados. Amém? Ao contrário de nós que estamos aqui ouvindo a graça e o apostolado. Amém? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Verso 28, ó, lá em cima, nem cheguei lá, mas vou chegar lá. A uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolo,
em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar. Então Deus deu os seus dons. Alô, a graça é um dom de Deus. Então Deus deu os seus dons para seus filhos. Os dons de Deus são irrevogáveis. Então Deus colocou alguns na sua igreja com os seus dons para ministrar e edificar a igreja de Cristo. Olha lá, dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas, não é? Lá em Efésios 4, 5, né? Então, alguns Deus colocou abençoado na sua igreja como evangelista, apóstolo, mestres, pastores, amém? Com dons. Isso que é o importante, abençoado, amém? Então nós devemos, esse dom não é para a gente pendurar no pescoço e ir desfazendo o irmão que é mais fraco, não. Amém, abençoado? Eu recebi isso aí, abençoado. Amém? É para edificar a igreja. Mas ele deu dons. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E foi Deus quem colocou na sua igreja, abençoado. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Né? Se é só um só membro, se meu antebraço está no meu corpo, aonde estaria? Olha lá, bem devagarzinho aqui, porque esse estudo aqui, né, abençoado, bem devagarzinho, né? Pra gente entender bem a palavra do Senhor. Nós somos ovelhas, temos o Espírito Santo, então logo Deus vai dar o entendimento, amém? Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, né? Não colocou no corpo, então colocou as suas igrejas no seu corpo. Ele é o cabeça das igrejas. Do jeito que ele quis colocar, do jeito que ele quis fazer. Amém? Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Este corpo abençoado é espiritual. Amém? Então, nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, Ele é o cabeça da igreja, nós somos a igreja. Amém? Aqui, Paulo fazendo uma comparação, né, com membros aqui, braço e dedinho, vocês vão ver, né? Mas nós somos membros do corpo de Cristo. E o corpo não é o corpo de Nazaré. O corpo de Jesus de Nazaré, abençoado, aos 33 anos morreu, só que ele ressuscitou e ele ressuscitou com um corpo glorificado. Ele ressuscitou em espírito e nós estamos também agora em espírito, né? Glorificando o nome do Senhor. Amém? Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem só membro, onde estaria o corpo? Se fosse só o braço, dedo, mão, e perna e joelho, onde é que estaria o corpo? Não pode estar separado, abençoado. Ele não separou. Pelo contrário, ele reconciliou e ajuntou. Amém? A promessa foi cumprida. Eu juntarei as minhas ovelhas e nós seremos um só rebanho e um só pastor. E se todos fossem só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. Estão entendendo, abençoado? Pois há muitos membros, mas um só corpo. Muitas igrejas na terra. Várias, incontáveis igrejas na terra, abençoado. Igrejas em graça, igrejas da lei, mas várias igrejas onde Cristo é o cabeça. E as igrejas estão ligadas neste corpo. Amém? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Alô, fiz-me inimigo de vocês por falar a verdade. Precisamos dos membros uns dos outros, abençoado. Amém? A cabeça Cristo, um só corpo, que é o de Cristo, com vários membros, né? Se arrancar esse antebraço,
este aqui, o antebraço, ficará machucado. Amém, abençoado? Vocês vão entender isso. Então, precisamos um dos outros, os membros do corpo precisa um dos outros. Ah, porque eu estou em graça, não vivemos de rudimento, não convém contender os servos do Senhor. Ou, né, já estáis reprovados por Deus. Então, foi isso que diz o apóstolo Paulo. Um obreiro, ele tem que ser aprovado, abençoado. E ele vai estar aprovado quando ele andar em amor, não discutindo e contendo sobre lei ou graça. Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Ah, não preciso dessa graça não, já estou aqui, já tenho palavra, eu estou bem aqui e eu... Como é que é uma frase que eu já ouvi de um irmão? Eu não preciso de beber água de outro rebanho, porque eu já recebo aqui. Está sob a permissão de Deus, estes. Porque o apóstolo Paulo, ele ministrou estava sobre os ombros do apóstolo Paulo todas as igrejas. Porque Paulo subiu até o terceiro céu, apóstolo dos gentios. Cristo é o cabeça, não é Paulo o cabeça. Amém, abençoado? Cristo é o cabeça da igreja. Olha lá, mas verso 28, ó, a uns Deus pôs na igreja, primeiro apóstolos. Então Paulo tinha sobre os ombros dele todas as igrejas da terra. Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Ah, nem preciso, nem precisa entrar nessa graça, nesse apostolado aí. Não preciso. Ô Maria, eu não preciso dessa graça aí que você está ministrando. Maria, eu não preciso do ministério de graça apostolado, porque eu já tenho um pastor, porque eu já tenho um mestre, porque eu já tenho uma igreja. Ah, eu gosto da minha igreja, a igreja de Cristo abençoada. Nós não temos igreja. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Mas um dia vamos morrer, abençoado, e vamos precisar pelo menos de 6 irmãos para carregar o nosso caixão. Não tem necessidade uns dos outros? Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Ah, aquele que vive de campanha, de corrente, de jejum, aqueles que estão fazendo para ser abençoado, aqueles que estão ainda tomando um vinho e um pãozinho para ser, né, para estar mortificando a carne. Fazer morrer a vossa natureza terrena, abençoado. Ressuscitou com Cristo. Amém? João 4:24, o alimento é espiritual. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são mais fracos. Alô? A ovelha vive da fé e ele nos santificou no Espírito. Hebreus 10:10. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E são necessários no corpo de Cristo. Se estão no corpo de Cristo, é porque é necessário, não é? Senão, Cristo já tinha arrancado e terminado com tudo. Alô? Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. São fracos na fé. Porque acreditam que o vinho que eles estão tomando vai santificar eles. Vai santificar eles. Se eles beberem um copo de vinho ou um copo de cerveja, eles acham que perderam a salvação. São fracos na fé, precisa estar fazendo jejum, campanha, corrente, com medo de perder a salvação. E a salvação foi em Cristo. Então estão sempre santificando com as coisas terrenas, vinho e pão da terra. Enquanto eles estão santificados em Cristo Jesus. Inclusive aqui é só, olha, tá vendo? Tem crente que jamais vai tomar isso aqui, olha, abençoado. É vinho de mesa branco seco, eu uso um copinho pra fazer, né? Tem crente que nem come a comida. Vai consagrar primeiro, vai
Falar para Jesus se pode tomar, porque eles estão cheios de condenação. Eu uso para fazer risoto, não é? É um copo de arroz arbóreo, arroz arbóreo. Ó, um copo desse e um copo desse vinho branco. Um copo de arroz, um copo, né? Faz tudo lá na manteiga e tal. E ao final, risoto. Eu sempre uso, que minha filha sempre gosta. Então faz tudo lá, depois no final põe queijos e queijos e queijos e fica uma delícia. Imagina, você tem uma menina um dia que disse pra mim, uma ovelha que disse pra mim que dava vontade de comer um lanche de hambúrguer do McDonald's, só que vinha bacon e ela não podia comer. Olha a condenação. Olha a gravidade da igreja da terra. Ficam com vontade e cheios de condenação. Não são livres, estão presos, mas estão no corpo de Cristo. E glória a Deus, pelo menos estão presos no corpo de Cristo. Não sabem do que Cristo, o cabeça, fez para a igreja, para nós. Vamos terminar. Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são fracos. São fracos, abençoados, mas por não ter apostolado. Eles são salvos. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, ó. Então, Paulo ele diz, não é? Em uma casa, né? Paulo ele disse de um modo profético, em uma casa há muitos vasos. Vasos para honra, vasos para desonra, vasos de barro, vasos de pau, vasos de ouro. Em uma casa há muitos vasos. Fracos na fé. Há vaso que não se aproxima de Cristo. Está sempre nas coisas da carne, está sempre em contenda, está sempre irando, não é? Está sempre sendo mal educado com os que estão em graça. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Ante os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. São necessários, senão não estavam no corpo. E os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos mais. Temos que honrar. Tem graça e paz por irmão, mesmo que o irmão não responda a nós. Graça e paz, irmão. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Olha que ensino, hein, abençoado? Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, ó. Deus assim formou o corpo, as igrejas. Foi Deus abençoado. Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinha falta dela. Verso 25, para que não haja divisão no corpo. Esse negócio de brigar, lei e graça, esse negócio de que eu estou em graça, eu estou em Jesus Cristo ressuscitado. Abençoado, estamos no mesmo corpo. Estamos no mesmo corpo. Graça e paz, abençoado. Para que não haja divisão no corpo. Não era para ter divisão nas igrejas, mas tem. Porque porque nós tomamos Santa Ceia, porque nós não jejuamos, porque nós não subimos no monte, porque... Divisão. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Eu não importo, abençoado, se você está tomando Santa Ceia. Eu não posso me importar se você está tomando Santa Ceia, se você está subindo no monte, se você está jejuando. É para ter cuidado uns com os outros. Amém? Não abrimos mão da doutrina. Pela graça sois salvos. Não por obra, feitas por mãos humanas. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se... Tá irada, irmã, aí comigo? Tá irada com o Espírito Santo, não é comigo, porque é o Espírito Santo que tá falando através da minha boca abençoada. Tá irada, irmã?
Fiz-me inimiga, irmã, por lhe falar a verdade. E para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele, ó. Se eu estou sendo honrada pelo Espírito Santo, abençoado, o canal está crescendo, que é uma beleza aí. Toda vez eu vejo um inscrito aí, fico feliz da vida. Olha lá, regozijam com ele. Eu sou um membro de Cristo. Aí, abençoado, olha lá, ó. Maria aqui em graça, olha lá. O antebraço aqui na lei, ó, tudo grudadinho, tudo no mesmo corpo. Olha lá. De certo que se eu ficar triste, vós também ficará triste, se é que há amor por essa ministra, não é? Então, a graça de Deus é amor abençoado. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo, individualmente, né, abençoados? Um é o olho, outro é o nariz, outro é o dedinho, ó lá. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns Deus pôs na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedades de línguas. São todos apóstolos? Claro que não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não, também, abençoado. São todos operadores de milagres? Não, não. Tem todos dons de curar? Não, não. Falam todos em outras línguas? Também não. Eu que estou respondendo isso, tá, abençoado? Interpretam-nas todos, portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Abaixa lá, ó, o amor. Paulo vai falar sobre o amor. Então, abençoados, estamos todos no mesmo corpo. E nesse apostolado eu entreguei, amém? O cabeça da igreja. Então, todos ficam aí com esse apostolado, não é? Deixa eu ver aqui Efésios 4, 5. Efésios 4, 5. Efésios 4, verso 5, né? Um só Senhor, olha lá. Olha lá. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Olha lá. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. E em todos. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, a medida do dom de Cristo. Eu termino por aqui. Amém, abençoado? Então, fica aí. Amém? Nós não somos na carne. Nós não somos ímpios. Somos do corpo de Cristo. Amém, abençoado? Graça e paz a todos vocês. Até o próximo apostolado. Amém, abençoado? Não sei se vou continuar, né? Este apostolado, a ovelha agrada, a ovelha arrepende, a ovelha aproxima, a ovelha vive da fé. Simples assim, abençoado. Graça e